É, pessoal, viram que loucura o cara que saltou ali do CAF? Ai! 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 Pois é, a próxima resenha que eu vou fazer não tem nada a ver com isso. Mentira, um pouco até tem. Dando uma bela forçada de barra, fala de uma cidade onde aconteceu uma coisa, no mínimo, pitoresca. A diferença é que aqui, nesse livro, o que aconteceu é mais pra nojento do que radical. Imagina uma cidade onde acontece uma matança e não sai uma pessoa viva pra contar a história. Em O Massacre, de Luciano Lamberti, a população de uma cidade chamada Kruger se prepara para uma festa da neve que acontece todo final de ano, em forma de depoimentos que vão preparando o leitor para o acontecimento tão aterrorizante que acontece do meio para o final do livro. Meio que não existe um personagem principal, aliás, sequer parece que existe uma trama. Parece um monte de cenas que vão se sucedendo e se somando em matéria de horror absurdo e inusitado. Abre acompanhando a senhora Rosales, que inventa mal acorda no fatídico dia de 1987, e o porquê da data é mais uma das coisas que o livro não explica, que precisa fazer um bolo. Diz isso para o seu marido rabugento, que finge continuar dormindo. Ela está indo para o supermercado fazer as compras do dia, carregando uma lista com todas as coisas que precisa comprar, e entre elas, nada mais nada menos do que um raticida. Para matar ratos, não é? Sim, tem um monte deles no sótão e atrás da casa onde o marido já vira um. Mas de repente uma espécie de impulso primitivo faz a senhora Rosales depositar umas 3 colheradas no caldo do preparo do bolo, para ser servido à noite entre ela, seu marido e seu filho de 17 anos. Lá fora, o dia estava esplêndido. Em meio aos relatos de assassinato ao mesmo tempo doentio e doloso, também surgem narrativas de suicídio, como o caso do Dr. Kesselman, acordado no meio da noite por uma voz misteriosa. Sobe misteriosamente até o ponto mais alto de uma montanha e de lá... Eu falei que não existe uma explicação para o livro ser ambientado em 1987? Até tem. Dando mais uma forçada de barra, o desastre radioativo de Chernobyl acontece em 1986. E por acaso o que acontece nesse livro é bem próximo de radioativo. Para explicar, logo no começo do livro, um meteorito cai exatamente no cume de uma montanha em Kruger, 400 anos antes, e faz um cavalo morrer de desnutrição antes de se apagar. Casualmente, no mesmo dia em que acontece a festa, em que todo mundo começa a comer todo mundo, canibal e antropofagicamente falando, o mesmo meteorito volta a se acender, ou melhor, emanar uma luz, fazendo com que as pessoas se matem umas às outras, devorando partes do corpo. Para mim é como se o meteorito acendesse alguma coisa primitiva nas pessoas, alguma coisa alienígena que já tem milhares de anos, que veio perdida do cosmos. Você aí que leu o livro, acha que é por aí também? Comenta aí porque ajuda a engajar mais o vídeo. Chega a festa da neve e, para surpresa do operador de som, que foi numa caminhonete até lá para ajustar o som, não encontra uma viva alma na rua. Mesmo assim decide cumprir o trabalho, já que com um din-din poderia jantar com a namorada. Enquanto percorria o caminho em direção à praça, viu coisas inquietantes. Uma mulher quase sem cabelos falando sozinha no meio da rua, um homem sentado no teto de casa. Então Iron subiu ao palco, olhou para eles como estariam em instantes, esquartejados, decapitados com os rins de fora. Bem-vindos a... Começaram os gritos. Kruger se consumia no fogo. De certo modo, era até bonito de se ver. E enquanto a cidade se consome sobre si mesma, a novela A Indomada continua passando nos televisores como se nada tivesse acontecendo. Aliás, essa novela, que ocupa todas as noites dos moradores, funciona como uma espécie de imaginário coletivo catártico. Assim como o meteorito é uma das coisas subentendidas, meio sem explicação do livro. Ou totalmente sem explicação. E aí, viu ontem a novela Indomada? Menino... Esse livro faz parte das últimas aquisições da Feira do Livro. Ok, não foi exatamente na feira, mas foi durante, e como eu estava com meu espírito de comprador de livros compulsivo, então vamos dizer que foi na feira. É uma edição da Dark Side, bem bonita, bem ilustrada, e foi um dos fatores que me levaram a comprar. Esperava um pouco mais? Talvez. Fiquei mais apreensivo com a questão do meteorito do que com a questão da matança, pra dizer a verdade. E você aí, já leu esse livro? Comenta aí o que achou. Se discordou de tudo que eu falei, não precisa se morder.